O mais novo lançamento da Netflix é uma animação de cores vibrantes que rapidamente se tornou um fenômeno de audiência. Subiu pro top 1 global. Ela conta a história de dois inimigos naturais no reino animal. Uma pequena criatura que lembra uma lontra e uma ave majestosa. Os dois acabam encontrando brotos mágicos e, de uma hora para outra, trocam de corpo, nos levando a incríveis e horripilantes aventuras. Eles vão ter que superar suas diferenças e trabalhar juntos se quiserem voltar ao normal. Asas idiotas são completamente inúteis. Para com isso. Vale destacar que muitos críticos e espectadores apontaram essa animação como a maior reviravolta do ano. Estavam certos? Bom, isso te respondo agora nesse simpático vídeo. O que sei é que um dos personagens principais tem a dublagem original feita por ninguém mais, ninguém menos que o lendário Michael B. Jordan, que se pra você tem nome conhecido é porque ele é o lendário Michael B. Jordan. Então já tragam as crianças pra sala, porque hoje, nesse canal, como mágica. Nossa história começa com um dos protagonistas, o pequeno Wally, andando pela floresta. Apesar de parecer uma lontra, a criaturinha consegue se camuflar debaixo de uma única folha. Quanto à espécie verdadeira dele, não é algo que exista na vida real. Relaxem que o filme vai explicar isso mais pra frente. E apesar de não ser o verdadeiro Michael B. Jordan na dublagem brasileira, obviamente, temos o dublador dele nesse projeto, Renan Freitas. Quer um trabalho mais recente? Esse também é o dublador do Trem Bala. Como vocês viram, o Wally estava sendo atacado por um pássaro gigante, mas para isso, falta. Voltamos à época em que ele era apenas um filhote. Sim, ele não era um filhote nessa primeira cena, o carinha tá sendo dublado pelo Jordan. Vamos dizer que ele tem maturidade vocal para ser pelo menos um jovem adulto durante a maior parte do filme. Enfim, desde a infância, Wally era muito curioso. E não curioso do tipo que pergunta, curioso do tipo que testa várias vezes até que dê certo. E o grande problema é que isso o levava a lugares que ele não devia estar e a confiar em que não devia confiar. Já nessa primeira aventura, Wally quase é engolido por um peixe, mas seu pai o salva por pouco. Durante o sermão, descobrimos que a espécie dele se chama Poco, espécie especificamente criada para o filme e baseada em lontras, tropeiras e pequenos escavadores. Eles vivem juntos nessa ilha, pois, segundo o Coroa, é o único lugar seguro. A espécie sobrevive seguindo as regras de nunca sair da ilha e sempre se esconder de animais maiores. Duas regras que o moleque acabou de quebrar, tipo a Moana a ele. E como o Wally continua sendo teimoso em relação a isso, sua avó aparece para contar sobre a lenda. Estamos indo para um flashback dentro de um flashback. Faz sentido. Faz muito sentido. Novamente repito, tipo a Moana aqui. A velha diz que, no passado, os Pocos viviam numa floresta misturados com uma grande variedade de espécies. Porém, todos temiam o terrível lobo mau. Mas o lobo, furioso por ter perdido o controle do vale, odiava esse novo jeito de viver. Então ele roubou o presente do Zou para se transformar num monstro. Uma situação que só mudou quando apareceu um bando de criaturas gigantes e mágicas. Elas tinham o poder de transformar qualquer animal em outra espécie usando os chamados brotos de luz, coisa que acabou unindo todo mundo e tirando o poder do lobo. Sendo assim, para recuperar seu reinado de terror, o lobo roubou o poder dessas criaturas, se transformou num monstro de fogo e espalhou o caos. Então ele roubou o presente do Zou para se transformar num monstro. E para destruir os brotos, ele atacou os Zou. Ele acabou com os 4 primeiros e depois expulsou os outros. Ele expulsou as criaturas mágicas da floresta e criou uma grande represa que as separava dos outros bichos. Foi basicamente assim que todas as espécies se dividiram, passaram a temer e desconfiar uma das outras. Bom, o objetivo dessa lenda era assustar o moleque, mas claro, não dá certo. Alguns momentos depois ele já volta a explorar por aí e faz amizade com um filhote de pássaro, ensinando ele a comer sementes igual aos Pocos. É tão fofinho!
Uma cena muito bonitinha e inocente até que os adultos chegam no lugar. O filhote de pássaro mostra para eles a forma certa de comer essas sementes e os bichos gostam da coisa. Ou seja, o alimento que os poucos passaram tanto tempo colhendo agora virou banquete para um bando de aves. Foi assim que um único pouco curioso acabou condenando toda a sua espécie. Contexto dado, voltamos aos dias atuais. A nova realidade é que as aves voltam frequentemente até essa ilha para roubar sementes. O estoque está quase vazio e o inverno se aproxima. Os poucos estão praticamente condenados. Se sentindo culpado, Wally resolve puxar briga com os pássaros da ilha. Ele acaba despencando num barranco e, por fim, caindo nesse buraco. Coincidentemente, ali tinha um broto de luz esperando por ele. A noite cai e um grupo de resgate aparece procurando pelo Wally. Eles ouvem a voz dele no buraco e o chamam para fora. Porém... O quê? Onde? Peraí. Eu sou um... Não. Eu sou um... o Wally foi transformado num dos pássaros que vem atacando a ilha. Já falo sobre a espécie. Ele tenta se explicar, mas não tem jeito. A teoria dos poucos é que o Wally foi engolido por esse pássaro. Sendo assim, logo ele é expulso da ilha por uma legião de poucos revoltados usando mini tochas. Homens, queimem a vila e o templo de Atenas. Destruam tudo e todos. Vamos saudar nosso senhor Ares. Vamos, homens, acabem com tudo. No dia seguinte, Wally acorda fora da ilha, no meio da floresta comum e rodeado por espécies. Como ele se afastou tanto se apenas caiu na noite passada? É aí que conhecemos ela, Eve, uma passarinha simpática que resgatou ele enquanto estava apagado e quer levá-lo até a Ilha dos Pássaros. Vale dizer que, nesse universo, os animais só conseguem se comunicar uns com os outros se forem da mesma espécie. Porém, já que ele tocou num broto de luz, passou a entender todos e ficou bem assustado. É porque eu tô preso dentro do corpo de um Javan. Tira isso de mim. Tira essa pena de mim. Como Wally ainda não sabe voar, o plano foi esparramar bosta no corpo para se disfarçar. Se disfarçar do quê? Bom, do lobo mau, que realmente existe e estava se aproximando. Meu pai tava certo? Depois disso, Wally vai se lavar no rio e... Lembram do peixe que quase o engoliu na infância? Olha ele aí, Bugle, que diz conhecer os brotos de luz e até passa a localização de mais um deles. Assim, Wally tem um novo objetivo para seguir se quiser voltar ao seu corpo original. No caminho, Eve volta a aparecer. Ela tenta conversar com o Wally, mas como ele não tá nem aí pra nada e não quer saber de papo, a passarinha voa direto até esse broto para agarrá-lo, se transformando numa pequena poco. Não toca nele! Não, por favor! Para! Não! Peraí! Aquela criatura estranha que você inventou. Até o momento, Eve achava que o Wally estava alucinando sobre esse negócio de ser uma lontra antes, porém agora que se transformou também, sabe que é verdade. Os dois começam a discutir sobre qual espécie estava certa. Mesmo com desentendimentos pra lá e pra cá, eles voltam até o lago do Bugle para perguntar se ele sabe onde encontrar mais brotos. O peixe diz que já nadou por todo o canto da floresta e que ainda existem vários por aí. Resumindo essa conversa, eles devem ir até o outro lado do vale, onde vão encontrar uma grande cachoeira. Lá estão os brotos. Tem broto de luz suficiente para os dois. Eu já vi vários. Bom, pelo que eu vi, os brotos de luz brilhantes só ficam num Dzô antigo. Os Dzô? Os grandes pomares andantes? É mesmo? Logo nos primeiros minutos de estrada, os dois são perseguidos por lobos e vão parar nesta caverna aí. Uma caverna cheia de cobras que se disfarçam como raízes de árvores. Como estão cercados, o único jeito de escapar é atravessando essa caverna. Então, Wally ensina a Eve a usar seus superpoderes de pouco. Ela pode literalmente ver objetos só usando o olfato. Nenhum cheiro importa além do fedor, bem na sua frente. Uau! Dá mesmo pra ver os cheiros. De qualquer forma, quando já estão quase caindo, as cobras acordam e perseguem nossa dupla. Eles vão parar na beira de um penhasco e agora é o Wally quem vai ter que aprender a usar seu superpoder de pássaro, o voo. A gente vai morrer! Não surta! Foca na subida, no impulso! Sente o ar subindo pelas suas pernas! Olhe! Você tá voando!
Vamos aproveitar esse momento mágico em que os dois estão finalmente se entendendo para explicar um pouco mais sobre a nova espécie que o Wally se transformou. Eles são chamados de Javans, mas uma espécie que não existe na vida real, porém foi inspirado em aves de rapina e pássaros tropicais. Sei que basicamente todas as espécies aqui são uma criação para o filme, mas vamos nos concentrar só nas principais para economizar tempo. Seguimos. Um pouco antes do sol se pôr, a dupla para no topo de uma montanha. A neblina está alta e eles vão continuar no dia seguinte. Aqui, Eve decide contar um pouco mais da história de sua espécie. Ela diz que os Javans quase foram extintos por falta de comida. Ela perdeu primos, tios e até mesmo seus pais. Porém, foi na infância que ela foi até a ilha e aprendeu com um dos poucos a comer sementes. Sim, ela era a filhote no começo do filme e sim, as aves devoraram tudo pois estavam morrendo de fome. Esse é o outro lado da moeda. Uma informação bem forte, já que o Wally considera aquele como o pior dia de sua vida. O carinha nem conseguiu dormir depois daqui, passou a noite virado. De qualquer forma, como a neblina baixou, lá estava a grande cachoeira que eles precisavam encontrar. Até que foi rápido, achei que essa missão duraria o filme todo. O problema é que quando se aproximam, eles percebem que aquela cachoeira também é o habitat dos lobos. Por sorte ou coincidência, Bugle estava por perto. O peixe diz que tem um plano. Ele vai se fingir de morto para atrair os lobos enquanto Wally e Eve entram na cachoeira. Em troca, os dois vão trazer um broto de luz para que Bugle consiga se transformar em outro animal também. Ele diz que é muito sozinho nessa lagoa e seria mais feliz sendo um Javan ou um porco. Enfim, hora do plano. Logo eles conseguem entrar na cachoeira e claro, temos mais um problema, só tem um broto por lá. Wally e Eve entram num impasse para saber quem deve se transformar. Pô, seria muito mais fácil encontrar outro broto com 2 pássaros, só falando, mas ele ainda não confia o suficiente na Eve para deixar que ela use. Os dois discutem de novo e Wally aproveita para soltar o que tinha guardado. Ele revela que era ele o pequeno porco na infância, que os pássaros comeram todas as sementes e que seu povo está condenado neste inverno. É tudo culpa minha, sabe? Até o meu pai, ele nem consegue me olhar nos olhos. E tudo porque eu confiei em você. Claro que isso deixa a Eve bem mal, mas antes de qualquer coisa, os lobos voltam e obrigam nossa dupla a pular bem em cima do broto. Tá aí, os dois viraram peixes agora. Toda essa discussão e eles iam acabar como sardinha no fim das contas. Ao menos aqui, Eve descobre que eles se transformam na espécie que disseram antes de tocar no broto. Como chamaram pelo Bugle antes de caírem, viraram ele. Mesmo ainda de mal um com o outro, Wally e Eve vão ter que trabalhar juntos se quiserem chegar à próxima leva de brotos. Eles se juntam com o Bugle para subir uma outra cachoeira, porém, acabam tendo que lidar com um bando de predadores no caminho. Pô, simplesmente linda a animação desse filme. Foge muito do padrão que costumamos ver. Com certeza, esse é um dos motivos pelo qual ela esteja sendo tão comentada. Com a fuga bem sucedida, o trio alcança finalmente os brotos. Wally e Eve conseguem voltar às suas respectivas espécies e o passado fica no passado. Eles são melhores amigos de novo. Tudo muito feliz e alegre até que chega a vez do Bugle. Logo antes de pular em um broto, ele grita "Lobo de Fogo", se transformando na criatura maligna das lendas. É aqui que o peixe meio bobalhão que passou o filme inteiro ajudando os protagonistas revela que nunca existiu um Bugle. Sempre foi apenas o lobo mal disfarçado. Lobo em pele de peixe? Tá aí a grande reviravolta do filme. Outro motivo pelo qual ele tá sendo tão comentado. Mas enfim, ele foi o responsável por todas as atrocidades contadas nas lendas. Expulsar as criaturas mágicas, criar a represa, incendiar a floresta, etc. Quanto às motivações do vilão, são que ele era o menor lobo da alcateia, foi abandonado para morrer e jurou voltar para ter sua vingança. Clark, mas por que diabos esse lobo tinha se transformado num peixe? Basicamente, depois de reinar absoluto por um tempo, os animais usaram o último broto para aprisioná-lo naquela forma. E como os únicos brotos restantes estavam em cachoeiras, o vilão sozinho nunca conseguiu chegar lá. Isso é,
pé até encontrar 2 amigos inocentes para ajudá-lo. Eu reinei nesse lugar até que aqueles monstros das árvores mandaram um último broto de luz e me prenderam naquele corpo horrível de peixe. Os brotos. Eu esperei eras até que alguém aparecesse. Alguém ingênuo que confiasse em mim, como você. Enquanto o lobo estava falando, a Ivy tem a brilhante ideia de tentar alcançar os brotos novamente. Ele aproveita para dar umas abocanhadas nela e depois disso vai embora. Claro que a coitada fica toda debilitada e incapacitada com essas mordidas. Então a nova missão solo do Wally é levar a Ivy até o topo da montanha de pássaros. Tudo isso em sua pequena forma de porco. De alguma forma, a jornada dá certo. Wally chega ao topo da montanha e consegue pedir ajuda. Mesmo assim, ele acaba desmaiando de exaustão e quando acorda recebe a notícia de que a Ivy se foi. Rola toda uma cena triste do Wally depressivo, mas a Ivy só tinha saído para buscar comida. Eles se abraçam e fazem as pazes de uma forma oficial agora. É muito lindo. Para que seu amigo se sentisse um pouco melhor, Ivy decide apresentar a ele a Vila dos Javans. Apesar de viver se culpando por tudo, foi graças ao Wally que todos eles puderam continuar vivos. Esse foi mais um momento bacana, atrapalhado por um acontecimento inesperado. As cinzas começam a subir e todo mundo percebe que a essa altura o vale já está virando churrasco. A maioria dos pássaros diz que eles precisam fugir dali, mas Ivy e suas irmãs convencem todo mundo a ficar e ajudar os outros animais. Eles guiam toda a galera até as margens do rio e até mesmo os lobos gigantes aparecem para agradecer o salvamento de mais cedo. Inclusive, esses lobos aí são uma espécie diferente do vilão. São lobos árvores ou algo assim. Agora falando sobre o último lugar seguro, temos a Ilha dos Pocos, rodeada por água e onde todo o lobo de fogo não pode alcançar. Os animais vão migrar até lá usando troncos de árvores. Bom que encontraram esses troncos inteirinhos e já cortados numa floresta em chamas. O roteirista fez a boa. Chegando na ilha, o pai do Wally fica meio desconfiado com esse monte de bichos entrando no território. Porém, depois de uma conversa bonitinha do tipo, juntos somos mais fortes, os poucos aceitam ajudar. Claro que o lobo mau não fica nada feliz com isso. Ele sobe em um dos troncos e também está a caminho da ilha. Para sair dessa, Wally volta até o buraco que caiu antes e pede aos espíritos mais um último broto, coisa que acaba dando certo e o moleque se transforma simplesmente em uma das criaturas mágicas da lenda. O nome dessa espécie de criatura é Tizou. Enfim, chegou a hora da batalha final. Boa notícia! Wally conseguiu se livrar do lobo definitivamente e ainda se livrou da represa usando seus novos poderes. Má notícia, aparentemente ele precisou se sacrificar para isso. Mesmo assim, quando volta a amanhecer, toda a floresta que havia sido queimada agora recupera sua vegetação, verde como nunca. Além disso, os Javan e os Poco começaram a trabalhar juntos para plantar e colher sementes. É o poder do amor vencendo de novo, não tem como. Quem sabe os lobos da árvore não entram numa dieta vegana também. E já que a represa foi destruída, logo o restante das criaturas mágicas aparece para restabelecer a paz. Agora, aproveitando que só temos boas notícias, uma atrás da outra, toma aí! O protagonista também aparece vivo como se nada. Foda-se, é o poder do amor, já disse. Oi. Eu achei que tinha te perdido pra sempre. É muito lindo. O filme termina com todos os Chisou se curvando em agradecimento ao Wally e os animais de volta aos dias que todos viviam em harmonia. Bom, no Rotten a galera ficou dividida em relação a esse filme. Enquanto a crítica deu uma aprovação de 50% a 70%, o público geral o avaliou em quase 90%, uma baita nota considerando que essa é uma animação lançada em plataforma. Sobre o orçamento e lucros, não temos muita informação. O que posso dizer é que são quase
20 minutos de créditos e um elenco que veio em peso. Com certeza não gastaram pouco pra fazer isso aqui e com certeza valeu muito a pena. Em alguns dias o negócio já alcançou o pódio. Falando como um crítico, vou dizer que esperava mais aprofundamento em alguns detalhes do filme. Por exemplo, os lobos que estavam tentando caçar nossos protagonistas no começo simplesmente viraram vegetarianos? Por que decidiram rushar tanto a história no final, meio que sem dar muito contexto? E quanto ao vilão, ele é simplesmente eliminado da história sem um arco de redenção? Ele reclamava da solidão e morreu sozinho, sem ninguém entender o lado dele como entenderam uns aos outros. Era só virar vegetariano também, pô. Mesmo assim, vou admitir que a temática quase stop motion, a animação que lembra a maquete e as cores vibrantes me agradam muito, tipo, muito. Agora, falando como alguém do público geral, óbvio que minha idade não é a mais indicativa pro filme. Se eu fosse uma criança, não ia me questionar tanto e poderia aprender muito sobre amizade, tudo de uma forma leve, às vezes até engraçada e com uma reviravolta bem interessante durante o filme. Se você tem filho, sobrinha, primo, crianças no geral, recomendo muito que assista com eles. Considerando tudo isso, já deixou um gostei, um comentário qualquer, uma inscrição para ajudar a equipe da Disneylândia dos resumos? Se não, faça agora. Vamos, todos juntos. Agora sim, comigo, como mágica, tem um 7,5. Até a próxima. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?